senhores, então, mais uma vez, boa tarde a todos. Um dos propósitos do atual elenco do Conselho Regional de Coimbra, quando ousou, efetivamente, candidatar-se, foi descentralizar, foi de aproximar dos colegas, foi de organizar momentos em que possamos estar juntos e que possamos tornar-nos melhores advogados, melhores juristas. E uma também egoisticamente, que o segredo profissional e a desinformação sobre o segredo profissional ocupa substantivamente os tempos do Conselho e os tempos de decisão, e egoisticamente, desde logo, também procuramos, digamos assim, divulgar e pensar e refletir sobre a realidade do segredo profissional. Contámos para isso com pessoas perfeitamente rodadas no assunto, os senhores presidentes dos conselhos distritais cessantes, ainda são maioritariamente presidentes do Conselho Distrital, não presidentes do Conselho Regional, só o Mário Jorge é que foi, ainda que parcialmente, presidente do Conselho Regional de Coimbra, e todos eles com o espírito de missão, com a solidariedade, com a disponibilidade, que são características, prontificaram-se imediatamente a sacrificar parte do seu tempo a preparar a conferência e, efetivamente, deslocarem-se às delegações a fim de partilharem connosco a sua experiência, o seu saber, a sua reflexão e a sua ponderação. Vamos contar com o Mário Diogo, presidente do Conselho Distrital no triênio de 2011 a 2013, sendo certo que nos estendemos ainda por 2014, ali durante 2 meses que se tornou da posse, e com certeza que vamos sair todos daqui mais ricos com a conferência com que ele nos vai apresentar. Agradeço também ao Sr. Valdemar a imediata adesão a esta iniciativa e a divulgação que ela fez, e também agradeço a vossa presença, porque, de facto, a presença dos colegas é o que nos motiva a continuar a polarizar estas situações e, efetivamente, a fazer reuniões. De resto, também, aquele artefacto, e está eu já me calo, é, de facto, o canal YouTube da Ordem, do Conselho Regional da Ordem dos Advogados de Coimbra. Se vocês forem à nossa página do Conselho Regional, vão ver que as conferências, as organizações que temos feito, estão disponíveis também na nossa página e que estão acessíveis. Esta conferência também brevemente estará disponível e já me calo, Mário, tens a palavra e o microfone. Pois é. Muito bem, colegas, muito boa tarde. Começo por agradecer o convite do Conselho Regional de Coimbra e também da Delegação de Castelo Branco e na pessoa do nosso colega Dr. Rua, cumprimentá-los a todos. Acreditem que é um enorme gosto para mim voltar a Castelo Branco. Na verdade, desde que cessei funções em 14 de fevereiro de 2014, não mais voltei a Castelo Branco e acreditem que é um enorme gosto voltar. Sendo certo que me recordo, penso que com saudade, que ao que sei, a sede da delegação mudou de local, daquela sala de formação que tínhamos no último andar da anterior sede, e que era uma sala magnífica para o fim em vista, e ali fizemos efetivamente várias ações de formação, sempre com enorme gosto e também, enfim, não fica bem dizer isto, mas com sucesso. Eu creio que o Dr. Jacó pôs a parada alta, falou aqui em enriquecimento por via desta conferência. Bom, acho que não, que os colegas talvez vos vá falar de algumas trivialidades e porventura sejam matérias que dominam já. A verdade é que, enquanto em funções, dei-me conta de que havia uma confusão generalizada a propósito do segredo profissional, da dispensa do segredo profissional, de um outro instituto que, não sendo a dispensa, conduz ao levantamento também do segredo profissional, e estou-me a referir à quebra do segredo profissional. Essa confusão era uma confusão que alastrava não apenas a alguns colegas, mas fundamentalmente aos tribunais, que têm intervenção nesse incidente de quebra do segredo profissional, e quando gizei o sumário desta intervenção, filo procurando orientar a exposição
no sentido de debelar algumas das fragilidades que fui encontrando quando despachava processos de dispensa de segredo profissional. E por isso propunha-vos, para começar, um roteiro em que abordaríamos os fundamentos ético-jurídicos do segredo profissional, depois o regime aplicável, algumas considerações então sobre a dicotomia, a diferenciação entre dispensa de segredo profissional e quebra de segredo profissional, para depois entrarmos um pouquinho no procedimento de dispensa do sigilo profissional, dar-vos também algumas notas de reflexão a propósito do artigo que hoje consagra no nosso Estatuto o regime regra do segredo profissional, o artigo 92, e terminando com as consequências da violação do segredo profissional, muito de encontro ao tema como foi proposto, que é a nulidade probatória e segredo profissional. E, portanto, sendo este o roteiro, começaríamos por abordar os fundamentos do segredo profissional, os fundamentos ético-jurídicos do segredo profissional. E aqui vale a pena terem atenção que entre os fundamentos ético-jurídicos do segredo profissional está algo que é matricial na nossa profissão e que lhe confere, que decorre do interesse público da nossa profissão. Não é por acaso que, porventura, já nos confrontámos nos nossos escritórios com um cliente a quem dissemos: olha, lamento, mas esse assunto que o senhor me propõe que eu trate, ou que porventura, sendo do seu interesse que venha a depor sobre um qualquer dossiê pretérito que tratamos aqui no escritório, lamento muito, mas não o posso fazer porque estou vinculado, estou obrigado ao segredo profissional. E, porventura, todos nós ouvimos da parte de um cliente dizer assim: mas eu dispenso, não esteja preocupado com isso, porque eu próprio lhe transmito que não há que se preocupar com o segredo profissional, porque eu dispenso desse segredo profissional. Ora bom, a circunstância de, entre os fundamentos do segredo profissional, encontrarmos a função social da advocacia e a circunstância da profissão ser uma profissão de reconhecido interesse público, faz com que o segredo profissional não tenha natureza contratual e, portanto, essa dispensa que o cliente nos outorga gentilmente não possa produzir efeitos relativamente ao levantamento do segredo profissional. E, naturalmente que, para além desta função social da advocacia e do interesse público da profissão, o princípio da confiança sempre subjaz ao dever de guardar segredo profissional. Claro que poderíamos ir mais longe e dizer que, para além destes dois aspectos, que escalpelizaremos um pouco mais à frente, que também o segredo profissional se fundamenta no dever de lealdade para com o seu constituinte, desde logo assente numa fortíssima tradição forense que nos irmana desde os primórdios da profissão e, naturalmente, também na dignidade da própria advocacia. Poderão ser estes os fundamentos ético-jurídicos do segredo profissional. Deixem-me dizer-vos que o único aspecto que irmana os advogados de todo o mundo é exatamente a proteção do segredo profissional, é o dever de guardar segredo profissional. Nos países de tradição anglo-saxónica, o segredo profissional adquire cambiantes muito mais contratuais, mas ainda assim é o único aspecto que irmana advogados de todo o mundo. Todos os advogados do mundo têm no seu ADN, no ADN da profissão, têm esta ideia de salvaguarda do segredo profissional como algo absolutamente imanente à profissão. Mas então dizia eu que podemos escalpelizar um pouco mais estes dois fundamentos ético-jurídicos que vos referia, o princípio da confiança e o manifesto interesse público da profissão de advogado como participante indispensável da administração da justiça. Há a consagração constitucional neste aspecto, o artigo 208 da Constituição da República Portuguesa, sob epígrafe patrocínio forense, e que estatui a lei assegura aos advogados as imunidades necessárias ao exercício do mandato e regula o patrocínio forense como elemento essencial à administração da justiça, e, portanto, é hoje absolutamente um dado adquirido que a nossa profissão é uma profissão de manifesto interesse público. E, como vos dizia há pouco, é exatamente por isto que o segredo profissional
não tem natureza contratual, tem antes um caráter social ou de ordem pública. E isto é fundamental para a proteção do segredo profissional. Esta dimensão de interesse público que torna o segredo profissional indispensável é isto que nos impede de revelar factos, mesmo quando estamos autorizados pelo nosso constituinte ou pelo nosso cliente. Já vimos que não basta a autorização do cliente para podermos revelar factos ou documentos sujeitos ao segredo profissional. É necessário, e veremos quando tratarmos o procedimento, é necessária uma prévia autorização do Presidente do Conselho Regional, que também está vinculado à lei, ao Estatuto da Ordem dos Advogados, e que terá que sopesar, terá que escalpelizar, terá que procurar aferir se porventura há uma absoluta necessidade de desvinculação do segredo para a defesa daqueles valores que estão íncitos na norma, no artigo 92 do Estatuto da Ordem dos Advogados, a dignidade, direitos e interesses legítimos do próprio advogado ou do cliente ou seus representantes. Sem estes requisitos permanentemente aferidos e aferidos numa escala bastante exigente por parte do Presidente do Conselho Regional, que nos termos de estatuto também e do Regulamento de Dispensa de Segredo Profissional poderá delegar esta competência noutros membros do Conselho Regional, sem esta análise muito profunda, na verdade, o crivo terá que ser tido desta forma para poder salvaguardar esta dimensão de interesse público que torna o segredo profissional absolutamente indisponível. E depois, claro está, e esta digamos que o fundamento ético-jurídico mais imediato, aquele que a todos nós ressalta imediatamente quando lemos o artigo 92 do Estatuto da Ordem dos Advogados. Por vezes esquecemos do tal fundamento de interesse público e centramos na ideia do princípio da confiança. A ideia de que, sem a garantia, a salvaguarda da confidencialidade, não pode existir confiança na relação entre o advogado e o seu constituinte. É, no fundo, o reconhecimento de um papel que ao advogado cabe enquanto confidente necessário. Esta obrigação de segredo profissional decorre afinal, da tutela da absoluta confiança que deve presidir às relações entre o advogado e o cliente. E daí que se diga também que, ao dizermos isto, estamos a transportar para uma dimensão de compromisso da advocacia com a sociedade. Isto é, quando encarnamos este dever, no fundo estamos sintonizados com a função social da advocacia e estamos sintonizados com a ideia de que seremos os primeiros, seremos os baluartes, os embaixadores desta ideia de que o princípio da confiança é absolutamente basilar e que, portanto, jamais poremos em causa o segredo profissional, sob pena de aviltarmos aquilo que é de tal maneira matricial, de tal maneira importante na nossa profissão, que certamente, se o aviltarmos, não teremos clientes, na medida em que o cliente deixará de ver no advogado um aliado, alguém em quem se pode confiar ilimitadamente. Daí a importância da preservação do segredo profissional e daí também a honorabilidade de algumas condutas, ou melhor, a honorabilidade da conduta de alguns colegas que, mesmo dispensados do segredo profissional, mesmo tendo corrido o procedimento administrativo que conduz à dispensa do segredo profissional, ainda assim entendem que não devem comprometer esse segredo profissional e, apesar de dispensados, se escusam a depor, se escusam a apresentar documentos e, portanto, transmitindo esta ideia do compromisso social do advogado. O bastonário Augusto Lopes Cardoso tem o seu escrito do segredo profissional da advocacia, que foi editado pelo Centro Editor e Livreiro da Ordem dos Advogados, em 1998. Ele tem esta frase: não for ao dever de sigilo e seria insuportável um clima de gravíssima suspeita que sobre ele, referia-se ao advogado, recairia, pudesse ele propalar o que lhe foi transmitido. Ao comprometer a honra alheia, malbaratava até a injúria à honra própria, e termina com desta forma assertiva: não pode ser. Isto é realmente, são palavras lapidares, porque esta ideia de que, ao comprometermos a honra alheia, comprometendo o segredo profissional, malbaratamos até a injúria a nossa própria honra. Uma expressão extraordinariamente feliz e que penso que sintetiza de forma magistral aquilo que se vinha dizendo. O segredo não é um direito do advogado. O segredo profissional é um dever.
é um dever legal que nos vincula, mesmo contra a vontade e o interesse do cliente, como vimos há pouco. Portanto, ainda que o cliente nos dispense do segredo profissional, continuamos obrigados ao dever de preservação, ao dever de guardar segredo profissional. Já vimos que está em causa a proteção do interesse social na confidencialidade que deve imperar nas relações com os confidentes necessários, e daí que se sublinha esta natureza de dever e não propriamente de direito. Dito isto, abordados assim, de forma singela os fundamentos ético-jurídicos do segredo profissional, propunha-me falar-vos um pouco sobre o regime aplicável. E ao falar do regime aplicável, vamos nos referir às normas onde ele está consagrado, mas importa também fazer um pequeno discurso por outras normas onde vem invocado, que de alguma maneira são atinentes ao segredo profissional e que tocam, que estatuem sobre o segredo profissional. E por isso, quanto a normas basilares, temos naturalmente o Estatuto da Ordem dos Advogados, o artigo 92 que já vos falei, e depois o Regulamento de Dispensa de Segredo Profissional. E é importante atentarmos, conhecermos este regulamento, porque do ponto de vista procedimental, não é o Estatuto, não é o artigo 92 do Estatuto que nos vai resolver os problemas práticos, os problemas de como operacionalizar um pedido de dispensa, quais são as fases de tramitação desse procedimento, quais são as vicissitudes próprias desse procedimento. Esta matéria está regulada, passo por plenário no Regulamento de Dispensa de Segredo Profissional, Regulamento 94/2006 da Ordem dos Advogados. Coisa curiosa, quando preparava esta intervenção, pensava eu que, por força da lei das associações, a Lei Quadro das Associações Públicas Profissionais, a Lei 15/2015, que a Ordem tinha revisto como lhe competia todas as normas regulamentares, para que elas fossem compagináveis com a Lei Quadro das Associações Públicas Profissionais. Dei-me nota de que, pelo menos no que diz respeito ao Regulamento de Dispensa de Segredo Profissional, assim não foi. Este regulamento mantém-se desde 2006 e também, pese embora a alteração, o novo Estatuto da Ordem, a Lei 145/2015, que também reclamaria uma pequena adaptação, quanto mais não fosse nas remissões que no regulamento se faz ainda para o Estatuto anterior, onde a matéria era regulada no artigo 87 e hoje no artigo 92, e portanto quanto mais não fosse essa adaptação faria todo sentido. Mas o Conselho Geral ainda não o fez e portanto nesta matéria vigora ainda o Regulamento 94/2006. Depois será importante também chamarmos à colação, em matéria de regime aplicável, o Código Deontológico, o Código de Deontologia dos Advogados Europeus, que, como sabem, surge no seio do CCBE, o Conseil Consultatif des Barreaux Européens, que congrega as ordens, ou se quisermos, as associações públicas profissionais de advogados dos países europeus, e que em 2007 aprovou este Código de Deontologia, que tem um ponto que versa sobre o segredo profissional, que analisaremos mais detalhadamente quase de seguida. Antes, porém, penso que seria interessante fazermos uma breve leitura do artigo 92 do Estatuto da Ordem dos Advogados e ressaltando um ou outro aspecto que parece efetivamente mais de reter. E este artigo 92, no seu artigo 1º, diz que o advogado é obrigado a guardar segredo profissional no que respeita a todos os factos cujo conhecimento lhe advenha do exercício das suas funções ou da prestação de serviços, designadamente. E chama a atenção para este advérbio de modo, para o designadamente, que logo inculca que, para além das 7 linhas que estão expressas, que este elenco de 7 linhas não esgota a totalidade dos factos onde impera o segredo profissional. Seja como for, estas alíneas são guidelines, são orientações importantes, são também comandos, estatuições extraordinariamente objetivas, e começa-se logo na linha A por referir que somos obrigados a guardar segredo profissional no que respeita a factos referentes a assuntos profissionais conhecidos exclusivamente por revelação do cliente ou revelados por ordem deste.
linha seguinte, os factos que o advogado tenha tido conhecimento em virtude de cargo desempenhado na Ordem dos Advogados, desde logo, se quiserem, os factos que nos são comunicados quando apreciamos pedidos de dispensa de segredo profissional, pode ser um bom exemplo disso. Também os factos referentes a assuntos profissionais comunicados por colega com o qual estejamos associados ou ao qual prestemos colaboração, e aqui a norma, no fundo, vem alargar o segredo não apenas ao obrigado, mas a todos aqueles que, exercendo a profissão sob qualquer modalidade, convivem com o colega diretamente obrigado. Portanto, assim será no seio de uma sociedade de advogados, assim será no seio para os advogados de empresa. Esta norma visa, no fundo, alargar o perímetro da obrigação de segredo profissional. Factos comunicados por coautor, corréu, co-interessado, constituinte ou pelo respectivo representante, e portanto aqui, no fundo, também se alarga o perímetro de forma a abarcar outras entidades que, tendo intervenção num dado assunto, poderão conviver com o advogado, conviver profissionalmente com o advogado. A factos que a parte contrária do cliente aos respectivos representantes lhe tenham dado conhecimento durante negociações para acordo que vise pôr termo ao diferendo ao litígio, e a factos que tenha tido conhecimento no âmbito de quaisquer negociações malogradas, orais ou escritas em que tenha intervindo. Estas alíneas eu deixaria-as para tratar um pouquinho mais à frente, na medida em que haverá aqui algumas peculiaridades para as quais vos gostaria de chamar a atenção. É também por força do artigo 92 do Estatuto que a obrigação de segredo profissional existe, independentemente de ter havido uma intervenção mais corporizada por parte do advogado. Isto é, está obrigado ao segredo profissional tanto o advogado que tenha a gestão de um processo judicial complexo, que intervenha ao longo de muito tempo no tratamento de uma determinada questão, como aquele que episodicamente contatou com um ou outro facto que se deve ter por abrangido pelo segredo profissional. Isto também em matéria, e é assim também relativamente à circunstância do serviço prestado ser ou não remunerado. Não importa se é ou não é remunerado. Não importa se a intervenção é episódica ou se é uma intervenção mais sustentada, mais encorpada. E, portanto, a obrigação de segredo não se limita por circunstâncias como estas circunstâncias de que vos falava, como também pela circunstância do advogado aceitar ou não aceitar o patrocínio num dado assunto. Basta que contacte com os factos para estar imediatamente obrigado ao segredo profissional. E, naturalmente, quando falamos em factos, falamos também em documentos. O segredo profissional não é apenas relativamente a factos, mas é também relativamente a documentos ou outros suportes que se relacionem direta ou indiretamente com os factos sujeitos a sigilo. É o que dispõe o número 3 deste artigo 92. O procedimento, que veremos mais em pormenor um pouco mais à frente, o procedimento para a revelação de factos abrangidos pelo segredo profissional começa por estar regulado no número 4 do artigo 92, que estatui, neste sentido, o advogado pode revelar factos abrangidos pelo segredo profissional, desde que tal seja, sublinhe-se, absolutamente necessário. Absolutamente necessário. É este juízo que é necessário fazer quando se dispensa o segredo profissional, é verificar se a revelação dos factos ou documentos é absolutamente necessário. Se for necessário, mas não for absolutamente necessário, não haverá lugar à dispensa do segredo profissional. É esta ponderação que é necessário fazer. Absolutamente necessário, dizia-se, para a defesa da dignidade, direitos e interesses legítimos do próprio advogado ou do cliente ou seus representantes, mediante prévia autorização do Presidente do Conselho Regional respectivo, com recurso para o bastonário, também veremos um pouco mais à frente, nos termos previstos no respectivo regulamento. Este aspecto, a defesa da dignidade, dos direitos e interesses legítimos do próprio advogado ou do cliente ao seu representante, é algo que também é muito escrutinado quando se pensa na dispensa do segredo profissional. É necessário que nos formatemos com esta ideia que aquilo que está em causa, os factos sobre os quais nós queremos ver dispensado a obrigação de guardar segredo profissional, têm que ser absolutamente necessários para a defesa da dignidade, dos direitos e interesses legítimos. Enfim, cada palavra neste número 4
conta, cada palavra não deve ser negligenciada, porque ao radiografarmos estes conceitos que nos permeabilizaremos, do ponto de vista da dispensa, nos permeabilizaremos para a dispensa do segredo profissional. Veremos também um pouco mais à frente as consequências da violação da obrigação de guardar segredo profissional. Enfim, ela está a consequência primacial, a primeira consequência, aquela que porventura, aliás, faz parte até do tema da conferência, aquela que porventura todos nós imediatamente configuramos, é a impossibilidade de fazer prova em juízo, portanto, os factos que envolvam segredo profissional e que para os quais não haja dispensa prévia, e permitam-me aqui este parênteses, algumas vezes temos a tendência de primeiro invocar os factos e depois é que vamos pedir a dispensa, o que condena imediatamente a dispensa, o pedido de dispensa de segredo profissional. Tantas e tantas vezes que os colegas não estão, no momento de por hipótese, apresentar uma contestação, não vislumbraram que os factos que estavam a trazer à peça processual eram factos que punham em causa o segredo profissional e avançam com esses factos e depois vêem-se numa situação extraordinariamente delicada porque vão subsequentemente pedir a dispensa de segredo profissional ao Presidente do Conselho Regional e o Presidente do Conselho Regional não pode ultrapassar esta injunção do pedido ter que ser prévio e, portanto, ficam numa situação complicada porque não conseguem fazer prova através de documentos que têm em dossiês findos ou testemunhos que gostariam de utilizar através de um colega e veem que não vai haver lugar à dispensa. E não havendo lugar à dispensa, até pode haver depoimento, mas a verdade é que essa prova é nula. E sendo nula, com base neste número 5, naturalmente que depois não poderá fundamentar qualquer decisão. E, portanto, há que interiorizar esta ideia de que os atos praticados pelo advogado com violação de segredo profissional não podem fazer prova em juízo e, consequentemente, teremos que nos formatar com a necessidade de prévia dispensa do segredo profissional relativamente a esses fatos. O número 6 desta norma vai exatamente permitir ou sinalizar, melhor dito, sinalizar que o advogado, ainda que dispensado o segredo profissional, pode, ainda assim, mantê-lo. E, por fim, os dois parágrafos finais, um deles estatui sobre a extensão a todas as pessoas que colaborem com o advogado no exercício da atividade profissional do dever de guardar segredo profissional e o número 8 vem nos dizer que o advogado deve exigir dos seus colaboradores, e atenção que isto normalmente não se faz, ou faz-se de uma forma tácita, não de uma forma expressa, mas é recomendável que nos contratos de trabalho com os empregados forenses ou para as prestações de serviço, se for esse o caso, se introduza uma norma, uma cláusula que no fundo venha a cautelar o que aqui se estatui. O advogado deve exigir das pessoas referidas no número anterior, aqueles que consigo colaborem, uma declaração escrita, nos termos de declaração escrita lavrada para o efeito, o cumprimento do dever aí previsto em momento anterior ao início da colaboração, reparem, consistindo em infração disciplinar a violação daquele dever. Portanto, se porventura um funcionário, um empregado forense, aviltar o segredo profissional a que está obrigado, e depois vier a concluir que o advogado não acautelou o número 8 do artigo 92, enfim, está aqui uma estatuição de tal consistir em infração disciplinar. Falávamos também um pouco do ponto 2.3 do Código Deontológico dos Advogados Europeus, porque também aqui se encontram algumas estatuições que importa reter. Diz-se aqui que é requisito essencial do livre exercício da advocacia a possibilidade do cliente revelar ao advogado informações que não confiaria a mais ninguém, portanto, de novo, um excerto que destaca o princípio da confiança e que este possa ser o destinatário de informações sigilosas só transmissíveis no pressuposto de haver confiança. O segredo é por reconhecido como direito e dever fundamental e primordial do advogado. A obrigação do advogado de guardar segredo profissional visa garantir razões de interesse público. Mais uma vez, a nota de que se trata dos fundamentos ético-jurídicos, temos um interesse público da profissão, nomeadamente a administração da justiça e a defesa dos interesses dos clientes. Consequentemente, esta obrigação deve beneficiar de uma proteção especial por parte do Estado. Isto é claro que
para os Estados, estamos perante soft law, não estamos perante normas injuntivas, é um código deontológico, mas não deixa de ter o seu peso. E, portanto, o CCBE entendeu importante introduzir no desenho da norma que versa sobre o segredo profissional esta ideia de que a obrigação de guardar segredo profissional deve ser levada, deve beneficiar de uma proteção especial por parte do Estado, leia-se, deve ser levada aos normativos internos que regulam o exercício das profissões forenses e a administração da justiça. Em geral, o que vamos ver aconteceu no nosso ordenamento jurídico. O advogado deve respeitar a obrigação de guardar segredo relativamente a toda a informação confidencial que toma conhecimento no âmbito da sua atividade profissional, não é novidade. A obrigação de guardar segredo profissional não está limitada no tempo. Isto sim, não consta do artigo 92 do Estatuto da Ordem dos Advogados e está aqui claramente consignado. No fundo, dizer-se que esta obrigação é ilimitada no tempo. Se acabámos qualquer dossiê há 15 ou 20 anos atrás e aí se continham factos que estavam ao abrigo do segredo profissional, ainda hoje continuamos vinculados ao segredo profissional. Aqui não há prescrições, aqui não há caducidades, é uma obrigação que perdura ilimitada no tempo. E também a ideia de que o advogado exigirá aos membros do seu pessoal e a todos aqueles que consigo colaborem a observância do dever de guardar segredo profissional, a que o próprio está sujeito, o que também verificámos que estava consignado no artigo 92. E dizia eu que esta ideia de que o segredo profissional merece uma proteção legal, não decorre apenas do Estatuto da Ordem dos Advogados. A Lei de Organização do Sistema Judiciário, esta lei número 62 de 2003, de 26 de agosto, cuja epígrafe, o artigo 13, tem como epígrafe imunidade de mandato conferida a advogados, dispõe, o seu número 2, para garantir o exercício livre e independente de mandato que lhe seja confiado, a lei assegura aos advogados as imunidades necessárias a um desempenho eficaz, designadamente o direito à proteção do segredo profissional. Portanto, esta ideia de que os Estados devem absorver a ideia devem absorver normativamente a ideia de proteção do segredo profissional, também a temos consagrada na Lei de Organização do Sistema Judiciário. E quando falamos de segredo profissional, como eu dizia, há algumas normas que aludem também ao segredo e que importa conhecer. Este artigo 417 do Código de Processo Civil, com o epígrafe dever de colaboração para a descoberta da verdade, tem aqui algo que efetivamente teremos que cuidar, teremos que dominar. Diz-se que todas as pessoas, sejam ou não partes na causa, têm o dever de prestar a sua colaboração para a descoberta da verdade, respondendo ao que lhes for perguntado, submetendo-se às inspeções necessárias, facultando o que for requisitado e praticando os atos que forem determinados. Portanto, o advogado pode ser destinatário de uma solicitação deferida por um juiz para vir depor sobre uma determinada matéria, para se submeter, ao submeter um dossiê às inspeções necessárias, enfim, para facultar um documento que conste do seu arquivo, e a não observância dessa solicitação, capeada por ordem judicial, faz incorrer quem prevaricar numa multa, sem prejuízo de outros meios coercivos que possam ser utilizados. Todavia, a recusa é legítima se a obediência importar a violação do segredo profissional. Portanto, mais uma vez, podemos nos escudar no segredo profissional para nos opormos a este dever de colaboração para a descoberta da verdade. Veremos um pouco mais à frente que o ordenamento jurídico não fica desprotegido ante a nossa reação de invocação do segredo profissional. E adiantando um pouco, terá que enveredar pelo incidente processual de quebra de segredo profissional. Não estamos... é um verdadeiro incidente processual, tem normas para cumprir e, portanto, se é verdade que em primeira linha nos podemos eximir a colaborar para a descoberta da verdade, quem de direito poderá promover e quem de direito poderá autorizar a quebra do segredo profissional nos termos que vamos analisar um pouco mais à frente. Mas, ainda assim, importa saber que, em primeira linha, podemos usar do disposto no artigo 417 do Código de Processo Civil, 417 número 3, opondo a recusa.
E também no que diz respeito à recusa legítima a depor, matéria que está regulada no artigo 497 do Código de Processo Civil e que estatui no sentido de podem escusar-se a depor, artigo 437, número 3, podem escusar-se a depor os que estejam adstritos ao segredo profissional. Portanto, também por aqui podemos obstaculizar ou estar a depor num dado processo invocando o segredo profissional. Bom, e um artigo também extremamente importante, porque é aqui que vamos encontrar o regime da quebra do segredo profissional. O artigo 135 do Código de Processo Penal, que vai ser depois, que é possível aplicar por remissão da parte final do número 3 do artigo 497 em sede de processo civil. Reparem que na parte final diz que devem escusar-se a depor os que estejam adstritos ao segredo profissional relativamente aos factos abrangidos pelo sigilo, aplicando-se neste caso o disposto do artigo 417, número 4. E o 417, número 4 do Código de Processo Civil diz-nos que, deduzida a escusa com fundamento na linha C, ou seja, a violação do sigilo profissional, linha C do número anterior, é aplicável com as adaptações impostas pela natureza dos interesses em causa, o disposto do processo penal acerca da verificação da legitimidade da escusa e da dispensa do dever de sigilo invocado. Daqui temos que saltar para o artigo 135 do Código de Processo Penal, mas com esta nota: o legislador não foi rigoroso quando estatuiu normativamente nesta matéria, porque o que está em causa aqui não é dispensa de dever de sigilo invocado, como se refere na parte final do número 4 do artigo 417, o que está aqui em causa é quebra, não é dispensa. São conceitos completamente diferentes e veremos quer ao nível da iniciativa, quer depois ao nível do regime. Portanto, o legislador aqui mal andou quando estatuiu invocando a dispensa do dever de sigilo e não a quebra. O regime da quebra, dizia eu, está então no artigo 135 do Código de Processo Penal, que se aplica por analogia no processo civil, como vimos, pela remissão para o 417 e do 497, para o 497, número 3, e do 497, número 3, para o 417, número 4 do Código de Processo Civil. Então, que regime é este? O que é que estatui, afinal, o artigo 135 do Código de Processo Penal? Os advogados, entre outros, os ministros de qualquer religião, os médicos, os jornalistas, enfim, mas do que cuidamos aqui é dos advogados. Os advogados, a quem a lei impõe que guardem segredo profissional, podem escusar-se a depor sobre os factos por ele abrangidos. Escusa, portanto. Podem escusar-se a depor. Havendo dúvidas fundadas sobre a legitimidade da escusa, a autoridade judiciária, o juiz ou o Ministério Público, consoante o caso, perante a qual o incidente se tiver suscitado, procede às averiguações necessárias. Que averiguações são estas? Procede às averiguações necessárias a validar que o senhor A é ministro de uma qualquer religião, que o senhor B é médico, que o senhor C é advogado. Procede às averiguações necessárias relativamente à legitimidade da escusa, porque terá que saber, sabe certamente, que se tratar de um advogado, pois a escusa é imediatamente legítima. Tem é que se aferir se trata de advogado. Não é a primeira vez. Como verão, a ordem é confrontada neste procedimento que está previsto no artigo 135, é confrontada com a necessidade de emitir um parecer. Não é a primeira vez que, ao emitir um parecer, constatamos que se trata de um advogado, sim, mas com inscrição suspensa, por motivos disciplinares ou outros. E, portanto, esta legitimidade, verificar a legitimidade para invocar a escusa, não é tão estapafúrdio assim e efetivamente, terá que ser por aí que começa o incidente processual, a primeira fase, verificação da legitimidade da escusa. Se após estas averiguações concluir pela ilegitimidade da escusa, ordena ou requer ao Tribunal que ordene a prestação do depoimento. Ordena-se juiz, requer ao Tribunal, se magistrado do Ministério Público, a prestação do depoimento. Naturalmente, se for ilegítimo, se não for, se afinal não é advogado, já foi, mas não o é. Bom, ainda aí poderia pôr a questão: os factos remontam a um período em que era advogado ou os factos remontam ao momento atual em que já não é advogado? Bom, nesta segunda hipótese, obviamente que há uma ilegitimidade da escusa. Na primeira hipótese, continua a valer a legitimidade da escusa, porquanto os factos remontam a uma altura em que, efetivamente, gozava da possibilidade de invocar essa mesma escusa. E
este plano de análise, esta fase de análise sobre a legitimidade da escusa compete ao Tribunal de Primeira Instância. Não assim já à decisão sobre o mérito. Se se verificar que estamos perante legitimidade de escusa, então o processo deve ser remetido do Tribunal de Primeira Instância, por onde penda, para um Tribunal Superior. Primeira instância, enfim, o incidente pode surgir na relação e então seria para o Supremo. Enfim, deve ser remetido para o Tribunal onde se suscita o incidente para o Tribunal Superior, para que o Tribunal Superior faça o juízo, a juízo de mérito a pretensão de escusa. E ao fazê-lo, o número 3 diz-nos que o Tribunal Superior, àquele onde o incidente tiver sido suscitado, pode decidir da prestação de testemunho com quebra, não falemos de dispensa, com quebra de segredo profissional, sempre que esta se mostre justificada. E como é que se mostra justificada? O que é isto de ser justificada à escusa? Quais são os requisitos ou os considerandos por onde passa as premissas, por onde passa esta decisão de quebra de segredo profissional? Há que fazer uma ponderação de interesses preponderantes. Há que fazer uma ponderação de deveres. Diz a norma, sempre que se mostre justificado, segundo o princípio da prevalência do interesse preponderante, nomeadamente tendo em conta a imprescindibilidade do depoimento para a descoberta da verdade, a gravidade do crime e a necessidade de proteção de bens jurídicos. Bom, aqui vale a pena dizer o seguinte, interesses preponderantes, mas afinal que interesses são esses? É que se jogam aqui, conflituam aqui dois deveres. O dever de guardar segredo profissional versus o dever de colaborar para a descoberta da verdade material, que é um dever que sabemos que também impende sobre aquele que se apresta para prestar o depoimento. O Tribunal terá que, podemos chamar aqui ainda a colação, a investigação criminal, o Tribunal terá que supesar, terá que ponderar, no caso concreto, qual destes dois interesses, qual destes dois deveres prepondera. E o que posso dizer sobre isto é que, assim, em tese muito geral, quase numa abordagem estatística, poderei dizer-vos que, se estivermos perante crimes públicos, por norma, prepondera o interesse ligado à descoberta da verdade, enfim, dependendo também dos contornos do crime público que tivermos, que se apresentarem no caso concreto, como é óbvio. Mas, se um advogado, apesar de poder escusar-se a depor, mas conhecer factos que levarão a apurar se A, B ou C cometeram efetivamente um crime de homicídio qualificado, os tribunais tendem a considerar, a sacrificar o dever de guardar segredo profissional, o segredo profissional. Já perante crimes particulares ou crimes semipúblicos, os tribunais superiores têm privilegiado o segredo profissional. Enfim, isto é uma abordagem meramente estatística, porque mais e mais, nos tempos que correm, vamos notando brechas no segredo profissional, em incidentes de quebra que vêm exatamente pelo entendimento que os senhores juízes, os decisores dos tribunais superiores, têm destas matérias, um pouco a reboque do interesse da administração da justiça, do interesse público da administração da justiça, apuramento da verdade material, e algumas vezes se vê o segredo profissional sacrificado nesse altar. Dizia eu há pouco que a Ordem é chamada a pronunciar-se neste incidente. É chamada a pronunciar-se efetivamente e até pode ser chamada a pronunciar-se em ambas as fases do incidente. Na primeira, relativamente à legitimidade, exatamente para aferir-se se aquela entidade, aquele senhor ou aquela senhora são advogados e eram advogados à data que importa, na fase, portanto, de legitimidade, na primeira instância, e depois, fundamentalmente e incontornavelmente, a Ordem, ainda que não tenha que se pronunciar na primeira fase, tem necessariamente que se pronunciar na segunda fase. Nos termos do número 4, nos casos previstos no número 2 e 3, a decisão da autoridade judiciária ou do tribunal é tomada ouvido o organismo representativo da profissão relacionada com o segredo profissional em causa, nos termos e com os efeitos previstos na legislação aplicável. Discutiu-se durante muito tempo se esta pronúncia por parte da Ordem dos Advogados era vinculativa ou não vinculativa. Bom, enfim, ser vinculativa significava sobrepor-se ao Tribunal na ponderação dos tais interesses prevalecentes e, portanto, sob pena de ofender a reserva
que compete aos tribunais, entende-se que não é vinculativa, é opinativa, mas sendo opinativa não pode deixar também de ter peso na decisão. Portanto, a ordem, nos incidentes de quebra, volto a dizer que estamos a tratar agora do incidente de quebra e não da dispensa de segredo profissional, a ordem é efetivamente chamada a emitir opinião. Muito rapidamente, muito sumariamente, pareceu-me importante dar-vos nota de outra legislação que, não tendo diretamente a ver com o segredo profissional, não obstante, contende fortemente com o segredo profissional. E começava pelo fim. Decreto-Lei 29/2008, de 25 de fevereiro, já ninguém se lembra disto, mas estatuem-se deveres de comunicação, informação e esclarecimento à administração tributária para prevenir e combater o planeamento fiscal abusivo. Obriga-se, através deste normativo, os promotores de tax planning, muitos dos nossos colegas que se dedicam à área do direito fiscal, alguns à área da consultoria fiscal, que fazem planeamento fiscal, basta que a administração fiscal entenda que se trata de planeamento fiscal agressivo ou abusivo, para que haja deveres de informação e esclarecimento prévio da administração fiscal das soluções que se propõem para os clientes, e isto é uma afronta gravíssima, uma afronta direta ao dever de segredo profissional e fere a essência da nossa função, fere a essência da nossa profissão, atinge-nos no âmago da nossa profissão, e daí que se defenda, e exortava os colegas a reterem esta ideia, se porventura algum dia tiverem que intervir nesta área, se defenda que estamos perante uma inconstitucionalidade material, porquanto a nossa profissão tem respaldo constitucional, tem garantia constitucional, maiormente no artigo 208 da Constituição da República Portuguesa, que há pouco lemos. E se isto é um mau exemplo de um Estado que, com gula argentária, entendeu que podia pôr em causa algo que é verdadeiramente matricial para a nossa profissão, não foi tão longe no que diz respeito às medidas de combate ao branqueamento de capitais. Porque aí, é verdade que se trata de uma lei de 2008 também, mas esta transpõe diretivas comunitárias em matéria de combate ao branqueamento de capitais, e aí parece que o regime é minimamente adequado à proteção do segredo profissional, na medida em que confere à Ordem e ao bastonário em particular a função fiscalizadora dos deveres que impendem sobre o advogado no que respeita ao branqueamento de capitais. Portanto, reparem, temos dois normativos, ambos de 2008, um de inspiração europeia e talvez por isso é mais moderado no ataque ao segredo profissional, um outro do legislador nacional que faz letra morta em matéria de tax planning, faz letra morta do dever de segredo profissional. E deixem-me de aproveitar este ponto desta intervenção para vos dizer que desenganemo-nos se porventura pensarmos que este dever está de tal maneira consolidado, o segredo profissional está de tal maneira consolidado que não temos que nos preocupar. Não, colegas. Temos que nos preocupar, e temos que nos preocupar muito e sempre, porque se efetivamente o segredo profissional é o core, é o núcleo desta nossa profissão, é aqui que reside a tutela da confiança, que é absolutamente imprescindível para que existamos enquanto profissionais do nosso ofício, então qualquer ataque ao segredo profissional tem que ser imediatamente rechaçado, e exortávamos a que nessa altura saíssemos mesmo a terreiro, porque não pode haver brechas. Isto, o Decreto-Lei 29/2008 foi uma brecha. O branqueamento de capitais, neste momento está-se a discutir no CCBE nova legislação tendente a incrementar ainda mais os deveres e, consequentemente, a pôr mais em causa o segredo profissional. Legislação que sempre sobre aquela capa securitária de que temos que nos proteger do terrorismo, temos que nos proteger do branqueamento de capitais que muitas vezes financia o terrorismo. É exatamente por esta mensagem, por esta ideia de securitarismo, que se vão abrindo brechas mais e mais no regime do segredo profissional, não apenas em Portugal, mas no quadro da União Europeia, e consequentemente, por carambola, nós somos obrigados a consumir aquela legislação comunitária onde se consagrem essas brechas. O CCBE tem tido uma tarefa árdua, mas notável, no combate pela defesa do segredo profissional. E nós
compete-nos a nós, compete à Ordem dos Advogados, compete a cada um dos seus membros não descurar este combate e estar na linha da frente cada vez que haja a veleidade de atentar contra o segredo profissional. Sobre a dispensa versus quebra de segredo profissional já falámos, só queria ressaltar, já falámos que estamos perante, em uma e outra realidade, estamos perante levantamento de segredo profissional, será, se quiserem, género será o levantamento profissional, as espécies serão então a dispensa e a quebra. Só queria dar-vos mais esta nota que há pouco não enfatizei. Na dispensa, a iniciativa pertence ao advogado honorado com o dever de guardar segredo profissional, portanto, a legitimidade para requerer a dispensa de segredo profissional é privativa do advogado, é dispensa, e daí que surjam como corolários desta ideia a inadmissibilidade de um requerimento de dispensa apresentado por um terceiro, ainda que advogado. Acontece-nos muitas vezes aparecerem no Conselho requerimentos pedidos de dispensa de um advogado a peticionar a dispensa do segredo profissional para que o seu colega possa vir a depor num dado julgamento que vai ocorrer passado umas semanas. Bom, isto não pode ser. Quem tem que pedir a dispensa é aquele que se apresta para depor, se assim entender, e não propriamente o mandatário de uma das partes interessado que o seu colega vá depor no referido processo. É exatamente porque se trata se trata em matéria de iniciativa de algo que é privativo do advogado, que não pode ser um colega a requerer um terceiro a requerer a dispensa do segredo. E um outro corolário é a inadmissibilidade dos tribunais requererem a dispensa do segredo profissional. Porque também nos acontece, os tribunais que confundem, lá está, os conceitos de dispensa e de quebra, virem pedir ao Conselho Regional a dispensa para que um advogado deponha ou para que apresente um documento. É óbvio que isto não pode acontecer. Quem pode pedir é o advogado. Podem, quando muito, notificar o colega para o colega vir juntar, e o colega logo verá-se para juntar, deve seguir, como deve, o pedido de dispensa prévia. Não pode o Tribunal arrogar-se agora o direito de pedir a dispensa. Para isso, enverede lá para o incidente de quebra, se por acaso entender que é necessário para a boa administração da Justiça. É exatamente porque a iniciativa cabe ao advogado e não a qualquer outra entidade. Já vos falei na primeira fase e na segunda fase do incidente, portanto não perderíamos muito tempo com este slide, sendo certo que deixar apenas a nota que na quebra, divergentemente na dispensa, a iniciativa é externa ao advogado. Apenas ressaltar essa nota. Bom, e vamos então abordar o procedimento de dispensa de segredo profissional. Disse-vos que o procedimento de dispensa de segredo profissional está fundamentalmente regulado no Regulamento de Dispensa de Segredo Profissional e, portanto, vai ser nas normas regulamentares que vamos ver o regime deste procedimento. Este procedimento tem, se quisermos sinteticamente, sintetizamos em quatro fases. A fase do pedido, a fase da apreciação liminar, a fase da decisão e a fase do recurso. No que diz respeito ao pedido, já sabemos, também por imperativo do artigo 92, número 4 do Estatuto, que o pedido de autorização para a revelação de factos que o advogado tenha tido conhecimento deve ser feito deve ser prévio e, agora por imperativo do regulamento, deve ser feito em requerimento fundamentado. Não é um requerimento em que se pede apenas, olha, dispense, por favor, Sr. Presidente, dispense. Não, tem que se fundamentar, tem que se dizer porque é que se quer a dispensa e, ao fazê-lo, temos que enfatizar aqueles requisitos necessários à dispensa, a absoluta necessidade para a defesa dos direitos e interesses legítimos do cliente, do advogado ou do cliente ou seus representantes. Portanto, temos que ter a preocupação de fundamentar, mas enquadrando-nos, formatando-nos com os requisitos para que a dispensa possa ocorrer. Deve então ser dirigido ao Presidente do Conselho Regional, onde o colega tenha domicílio, e às vezes nas zonas de fronteira entre conselhos regionais acontece-nos que alguém pede ao Presidente do Conselho Regional que é territorialmente incompetente para o efeito, mas enfim, vamos admitir que não seja o caso aqui de Castelo Branco, e naturalmente tem que ser subscrito, assinado pelo colega, conter a sua identificação completa, identificar de modo objetivo, concreto e exato, é o que diz a norma regulamentar, ou os factos, ou os documentos sobre os quais a desvinculação é pretendida. Objetivo, concreto e exato. Mas não é preciso ser prolixo na fundamentação do requerimento.
objetivo, concreto e exato, são os comandos normativos que temos que respeitar. E depois vir acompanhado dos documentos necessários à apreciação do pedido. Ora bom, aqui também vale a pena dizer o seguinte: acontece-nos imensas vezes que os pedidos chegam, os colegas aludem a determinados documentos, juntam apenas um ou outro documento ou às vezes até relatam só o que é que consta do documento, qual o conteúdo do documento, e pedem a dispensa para a junção desse mesmo documento. Não pode ser. O requerimento deve ir acompanhado com os documentos necessários à apreciação do pedido, e sempre que estejamos perante um processo em curso, um processo pendente, é conveniente remeter as peças processuais pertinentes para se poder aferir exatamente da absoluta necessidade, que depois vamos decompor, já veremos um pouco à frente, vamos decompor um pouco este conceito da absoluta necessidade, vamos decompô-lo em 4 aspectos de análise que são fundamentais para que o pedido de dispensa tenha sucesso, que são fundamentais estarem reunidos para que o pedido tenha sucesso. Portanto, se porventura se pretende contestar uma ação invocando factos, trata-se de um processo em curso, convirá enviar a petição inicial, convirá também enviar o rascunho, a minuta da própria contestação. Facilita imenso o trabalho e os colegas com isso ficam com a certeza de que não há qualquer dúvida quanto ao pedido de dispensa prévia. Porque, como sabemos, quem primeiro alegar, depois provar. Ou seja, de pouco serve, muitas vezes, vir mais tarde, agora precisava de juntar este documento. Bom, mas os factos não houve dispensa para a alegação dos factos, dispensa prévia para a alegação dos factos. E, portanto, os colegas muitas vezes vêem-se na tal situação difícil, é que não o fizeram, não pediram a dispensa prévia na altura da contestação para invocar factos, e depois mais tarde vêm querer juntar documentos para a prova desses factos, e o Conselho Regional apercebe-se pelas peças processuais que são juntas, ou que, veremos, na fase da apreciação preliminar, o Presidente solicita a remessa desses esclarecimentos complementares ou dessa documentação complementar, e constata-se que afinal os factos já estão todos alegados e que, portanto, há ali logo um vício primitivo que pode condenar depois a dispensa de segredo profissional na fase em que se pretende juntar os documentos. Portanto, deixávamos esta ideia, pedir na altura da alegação dos factos e não apenas na altura da comprovação dos factos. Estamos ainda... Muito obrigado. Bom, também esta nota, porque também nos habituamos a ver que esta norma regulamentar é francamente desrespeitada. Nós sabemos como é a nossa vida e, portanto, meia culpa, meia máxima culpa, faremos todos nós, cada um de nós fará este ato de contrição. Nós temos as nossas ocupações e quando toca pedir a dispensa, as mais das vezes é quase na véspera dela ser necessária, na véspera do julgamento para onde é necessário a dispensa, ou na véspera do fim do prazo para a junção de documentos. Bom, e a verdade é que essa atitude, que, enfim, é quase, é uma constante e que se compreende porque todos nós temos prazo, todos nós temos uma vida assoberbadíssima, mas que causa tremendas dificuldades na gestão dos processos de dispensa de segredo profissional, porque obrigará a que alguém, em prazo recorde, in extremis, profira uma decisão. E por vezes as decisões, isto para nos compaginarmos com os timings que os colegas apontam como timings injuntivos a cumprir para que haja decisão sobre o pedido de dispensa. E muitas vezes isto exige um esforço hercúleo, um esforço sobre-humano, para se conseguir emitir decisão no prazo solicitado. E aquilo que se recomenda é que, efetivamente, haja anterioridade no pedido relativamente ao momento em que é necessário a dispensa do documento ou que é necessária a pronúncia sobre a dispensa. Nos termos regulamentares, o Conselho Regional, o Presidente do Conselho Regional, tem 15 dias úteis para decidir um pedido, salvo questões de excepcional complexidade em que, com despacho fundamentado, pode ultrapassar os 15 dias, ou também devidamente fundamentado, pode este prazo ser encurtado em função das necessidades. De modo que o regime, digamos que o desejável era que
o requerimento seja apresentado com suficiente antecedência em relação à data da diligência ou à data limite para a apresentação do documento, de forma a que a decisão possa vir em tempo útil. Segunda fase, depois da fase do pedido, uma apreciação liminar. O Presidente do Conselho Regional ou o colega vogal ou Vice-Presidente a quem esteja delegada esta competência deve fazer uma apreciação liminar, rumo a um despacho de rejeição se por acaso não houver fundamento de todo, ou se o requerimento desde logo for infundamentado, dá motivo a rejeição liminar nos termos do artigo 3º, número 2 do regulamento, ou um despacho que é muito comum também estatisticamente, um despacho no sentido da prestação de esclarecimentos complementares ou de junção de outra documentação pertinente, ou, eventualmente, rumo a um despacho que conduzirá depois à posterior decisão. Só dar-vos nota que, havendo impedimento, o Presidente do Conselho Regional declara o seu impedimento e lavrando um despacho justificativo, e nesse caso a competência originária passa a ser do Vice-Presidente do Conselho e não do Presidente. No que toca à decisão, a decisão já vimos que é delegável, já vimos também que o prazo são 15 dias úteis a contar da distribuição, sendo certo que este prazo se suspende se por acaso houver pedido de documentos complementares ou de esclarecimentos complementares. A dispensa tem caráter absolutamente excepcional. O regime regra é a não dispensa, a exceção é a dispensa. Daí, mais um sinal normativo no sentido da extraordinária exigência para que se dispense o segredo profissional. E só é permitida, a autorização para revelar factos apenas é permitido quando seja inequivocamente, há bocado falámos de absolutamente necessária, agora falo de inequivocamente necessária, para a defesa da dignidade, direitos e interesses legítimos do advogado, cliente ou seu representante. E dizia-vos eu que este juízo exige a ponderação de 4 aspectos. A decisão vai aferir a essencialidade da dispensa, a atualidade da dispensa, a exclusividade do meio de prova e a imprescindibilidade desse mesmo meio de prova sujeito a segredo, considerando e apreciando livremente todos os elementos de facto que sejam traduzidos aos autos. Só é possível dispensar desde que o meio de prova, prova testemunhal, prova documental, seja essencial, atual, exclusiva. Reparem na exigência deste exclusivo. Se eu me aperceber das peças processuais que me são presentes, se eu me perceber que há 4, 5 testemunhas que possam depor sobre aquela factualidade, eu direi que não é necessária, não é imprescindível, não há um meio de prova exclusivo que seja absolutamente necessário para fazer prova daquela matéria e, portanto, o pedido, pese embora seja ponderoso e pese embora a factualidade até noutras condições conduzisse a uma dispensa de segredo, a verdade é que não devo dispensá-lo exatamente porque não estão reunidos estes requisitos, alguns destes requisitos. Quais, afinal, os efeitos da decisão? A decisão que nega a autorização para dispensa de segredo é vinculativa, sem embargo poder haver recurso desta decisão, mas é vinculativa. E vimos também que o advogado pode, não obstante de ser dispensado, pode ainda assim optar por manter o segredo em respeito ao princípio da independência e da reserva. Bom, mas dizia-se, mas há recurso para o bastonário de uma decisão que negue a autorização. Sim, a decisão de deferimento de dispensa de segredo é recorrível, mas a decisão de indeferimento cabe recurso para o bastonário. Eu já vos falei aqui de uma particularidade relativamente a esta decisão de deferimento ser irrecorrível. Já abordaremos aqui um aspecto que é também, acho que é extremamente interessante. Mas a decisão de indeferimento, então, há recurso para o bastonário, esse recurso deve ser interposto no prazo de 15 dias úteis, a contar da notificação da decisão, e deve ser efetuado a interposição de recurso através de requerimento motivado. Estamos aqui também perante a necessidade de juntar logo a motivação do recurso e não apenas manifestar tão somente a vontade de recorrer. E diz-se, nos termos do artigo 6º, número 2, que apenas o requerente de dispensa de segredo profissional tem legitimidade para interpor o recurso da decisão de indeferimento. Só aquele que interveio no procedimento é que tem legitimidade para recorrer. Uma vez interposto o recurso, o Conselho Regional, ou melhor, o Presidente do Conselho Regional ou o membro do Conselho Regional com competências delegadas tem a faculdade de suprir nulidades,
proceder à retificação de erros materiais e até de reparar a decisão, alterando o sentido dessa mesma decisão. Bom, há sempre uma notificação que vai no sentido da reparação do recurso, da não admissão do recurso por falta de fundamentação ou da admissão e subida do recurso para o bastonário. O bastonário também tem 15 dias úteis a contar da decisão a contar da distribuição, para decidir o recurso. E também a competência do bastonário é delegável num membro, vice-presidente ou vogal do Conselho Geral. Antes de passar aos capítulos finais, eu queria deixar-vos algumas notas sobre o artigo 92, porventura numa ou outra já abordámos. Já abordámos a questão do advérbio de modo, designadamente no artigo 92 do Estatuto. Em relação à linha A, e eu recordo que a linha A do número 1 tinha a seguinte redação: o advogado é obrigado a guardar segredo profissional no que respeita a factos referentes a assuntos profissionais conhecidos exclusivamente por revelação do cliente ou revelados por ordem deste. Ora bom, aqui é importante termos a noção que há que trazer a terreiro uma ideia de causalidade relativamente uma ideia de causalidade nesta matéria. Primeiro, os factos ou estão sujeitos a segredo ou não estão sujeitos a segredo. A primeira questão que é preciso abordar. E para que estejam sujeitos a segredo é necessário que haja uma relação de causalidade entre o exercício da profissão e o conhecimento dos factos. Para que a matéria seja coberta por segredo profissional, não basta que tenha sido conhecida pelo advogado por ocasião da prestação de serviços. Eu posso estar aqui a prestar serviços e do outro lado da rua haver um acidente de viação e eu não estou obviamente impedido pelo segredo profissional de testemunhar relativamente àquilo que observei do outro lado da rua, pese embora estivesse na janela da sala de audiência, estava no exercício da profissão. Tem que haver uma causalidade, uma noção de causalidade entre o exercício da profissão e o conhecimento dos factos. Tem que haver uma conexão, uma relação direta entre o exercício do mandato e o conhecimento desses factos. Depois, no que diz respeito à linha F e às negociações transacionais malogradas, a linha F é aquela que determina que estejam sujeitos a segredo factos que sejam conhecidos no âmbito de negociações transacionais malogradas. Aqui também importa salientar que a redação que o legislador deu a esta linha F é manifestamente infeliz, porque aquilo que se quis significar é que, aliás, era o que já constava do Estatuto de 2005 e sempre foi absolutamente pacífico na jurisprudência da Ordem, nunca houve dúvidas sobre isto. O que se queria significar é que as negociações malogradas assumem natureza sigilosa nem pela intervenção de pelo menos um advogado, não podendo os factos vir a ser revelados não só por aquele que interveio nas negociações, mas também por qualquer outro advogado, pese embora não ter tido intervenção nas negociações, pudesse mais tarde ter interesse na revelação de factos a benefício de uma das partes. E com a redação que foi dada, parece estar comprometida esta outra possibilidade, este perímetro do segredo no que diz respeito a negociações transacionais malogradas, o que não é nada salutar. Já vimos também que a obrigação de segredo, uma vez constituída, se mantém no tempo, mas gostava de abordar convosco estes aspectos relativamente ao procedimento. O primeiro aspecto é que não há contraditório neste procedimento, isto é, eu peço a dispensa de segredo profissional, se concedida a minha dispensa vai impactar, obviamente, relativamente a alguém, esse alguém porventura está patrocinado por um colega, se tratar de um processo pendente seguramente assim será, e a vítima, por assim dizer, da dispensa, não tem possibilidade de intervir no procedimento de dispensa, exercendo contraditório ou fazendo valer o que quer que seja, desde logo, contrariando aquela fundamentação que o colega requerente levou ao requerimento. Isto não há contraditório neste procedimento. Depois, uma outra questão que também é quase uma vexata question neste domínio, que é a impossibilidade de interposição de recurso do bastonário do despacho de autorização pelo advogado ou pela parte que se considera lesado pela revelação de factos sujeitos a sigilo. É deferido o pedido de autorização para revelar factos, a parte contrária não pode fazer nada, portanto está deferido, não pode recorrer desse despacho para o bastonário,
fazendo salientar, fazendo crer que argumentos, fazendo valer argumentos que, porventura, levariam a uma diferente ponderação por parte do Presidente do Conselho Regional ou de quem despachar o pedido, mas, efetivamente, não há uma impossibilidade de interposição uma impossibilidade de a parte lesada, por assim dizer, para a relação dos factos, poder intervir na fase de recurso. Bom, há quem defenda que pode haver um recurso de revisão alicerçado na ideia de a factualidade que foi levada ao pedido de dispensa era errónea e induziu o Presidente do Conselho Regional, ou quem tiver competência, em erro sobre os pressupostos de facto daquela decisão. Há quem defenda que o tempero desta ausência de contraditório está na possibilidade de interpor recurso de revisão. Todavia, a via é tortuosa, como sabemos. Para lá chegar, ter que interpor um recurso de revisão e demonstrar nesse recurso de revisão que a factualidade que foi esgrimida é uma factualidade que estava inquinada, que não correspondia à realidade, obviamente que não é um caminho fácil, não é um caminho tortuoso. Depois, gostaria também de abordar convosco, antes ainda de ir à questão da correspondência, que era o que me propunha fazer de seguida, quero dizer-vos também que deste despacho do bastonário, do despacho final, não há recurso para os tribunais administrativos, uma vez que se entende que estamos aqui perante discricionariedade técnica e, consequentemente, não é possível interpor uma ação administrativa tendente a anular uma decisão do bastonário ou uma decisão do Presidente do Conselho Regional, se definitiva. A solução inversa permitiria a publicitação dos factos, é esta a ratio desta impossibilidade e do facto de nos ancorarmos na discricionariedade técnica, está neste aspecto, é que a solução inversa permitiria abrir a porta, permitiria a publicitação de factos ou documentos sujeitos a sigilo no quadro daquela ação administrativa onde isto se iria discutir. E, portanto, isto era a devassa daqueles factos que, ao fim e ao cabo, tanto quisemos proteger e, nessa medida, então, não há recurso contencioso. A correspondência entre advogados é também um aspecto que, às vezes, é chamada à colação quando se fala de segredo profissional, maiormente a partir do momento em que o artigo 113, número 1 do Estatuto, veio estatuir a confidencialidade, que em matéria de correspondência classificada pelo emissor como confidencial, que há um acréscimo de proteção. Bom, o que é facto é que a correspondência entre advogados é confidencial, independentemente de se invocar o artigo 113, número 1. Artigo 76, artigo 92, número 1, artigo 113, ao contrário, o senso do Estatuto, a correspondência trocada entre advogados é confidencial. Se, porventura, o emissor dessa correspondência a classifica como confidencial, isso só tem um efeito, que há uma total proibição do levantamento do sigilo. Portanto, quando o Presidente do Conselho Regional se deparar com correspondência com esta menção de confidencialidade, então não poderá mesmo dispensar o segredo relativamente àqueles fatos. Depois, uma nota final sobre o artigo 92, só o advogado obrigado ao segredo possui legitimidade para o pedido de dispensa. Já falámos nisto, mas não na dimensão que vos vou falar agora. É que, imaginem que precisam de pedir a dispensa para que o vosso empregado forense deponha sobre uma ação na qual são partes. Imaginem a vulgar ação de honorários, em que importa provar o conteúdo do trabalho prestado e ao falarmos desta dimensão do trabalho prestado, estamos a fazer apelo à necessidade de revelar factos que estão abrangidos pelo segredo profissional. E quem melhor do que, se são autores, quem melhor do que o empregado forense, o nosso empregado forense, para vir depor. Pois bem, primeiro ponto, quem deve pedir a dispensa do segredo profissional para que o empregado vá depor é o advogado e não é o seu empregado. É o advogado. O advogado tenha sido autorizado a revelar factos abrangidos pelo segredo, ele depois consente que o seu empregado forense, que está igualmente vinculado ao dever de guardar segredo profissional, como vimos até com a obrigação de estarmos acautelados por escrito relativamente a essa cláusula do respectivo contrato, vai ser o advogado então que lhe dá autorização tácita ou expressa para depor como testemunha sobre os factos objeto de autorização. E eu juro-vos que estou praticamente a acabar. Vou-me já calar. Aquilo que estão a pensar é aquilo que o Filipinho agora está ali a pensar, mas este fulano fala pelos cotovelos, não se cala mais. Bom, está quase, prometo que está quase.
Queria apenas dar-vos então uma nota sumariada das consequências da violação do segredo profissional. A primeira já falámos nela, os atos praticados pelo advogado com violação do segredo profissional não podem fazer prova em juízo. Depois, o advogado responsável pela violação do segredo profissional incorre a responsabilidade disciplinar, claramente. A responsabilidade civil pode, se verificar os requisitos da responsabilidade civil e nos termos do artigo 483 do Código Civil, pode incorrer em responsabilidade civil e ser sujeito à obrigação de indemnizar, e, por fim, a responsabilidade criminal, nos termos do artigo 195 do Código Penal, que estatui como tipo violação do segredo quem, sem consentimento, revelar segredo alheio de que tenha tomado conhecimento em razão do seu estado, ofício, emprego, profissão ou arte, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 240 dias, sendo certo que, nos termos do artigo 197, pode haver lugar a uma agravação nos termos que estão aí previstos. Bom, mesmo a terminar, dois sumários de dois pareceres que me pareceram importantes. O advogado só deve ser autorizado a depor sobre factos objetivamente favoráveis ao cliente e nunca a factos desfavoráveis. O advogado não pode, aliás, em caso algum, depor contra o seu constituinte. É um parecer do Conselho Geral, já muito antigo, 1953, que é absolutamente pacífico e que vem referenciado sempre que se fala em segredo profissional. E depois também um parecer do Conselho Geral, este já de 1993, que, sumariando, diz isto: advogado e testemunha nunca. Advogado e testemunha no mesmo processo nunca. Naturalmente que ao mesmo tempo seria um impossível processual, mas ser advogado, deixar de ser advogado para depois ser testemunha naturalmente não é minimamente admissível com a fundamentação que consta deste slide. Bom, meus caros colegas, penso que já excedi muito o tempo que porventura me seria destinado, mas se não excedi o tempo, tenho a certeza absoluta que excedi a vossa paciência, e por isso resta-me agradecer-vos a paciência que tiveram para me ouvir até ao fim, e estou naturalmente à vossa disposição para o que entenderem sobre esta matéria. Muito obrigado.